Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nesta celebração, rezemos pelo dom da vida da nossa irmã, Herbênia Batista Moreira Macedo. Rezemos também pelos nossos irmãos falecidos, Severino Ferreira da Silva, Francisco Ferreira da Silva, Cícero Nery da Silva, José Campos Ribeiro, Pedro Bernardino da Silva, Maria Antônia da Conceição. E rezemos também pelas almas do purgatório. Chegando ao término do ano litúrgico, proclamamos solenemente que Cristo é o Rei do universo. Neste dia, também recordamos a vocação de todos os leigos de nossa igreja e sua missão batismal. Todos de pé, para iniciarmos a Santa Missa cantando. Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para que dignamente possamos celebrar o mistério da nossa fé. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Coloquemos diante do altar de Deus as nossas intenções pessoais, todos aqueles que se confiaram às nossas orações. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão à tua luz. Queremos caminhar com retidão à tua luz. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas.
Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim, vou cuidar de minhas ovelhas e vou resguardá-las de todos os lugares em que foram dispersas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morreram. Assim também, em Cristo, todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá, aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
é bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito ao que vem o seu reino e louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me revestistes. Eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste 34º domingo do tempo comum, também o último domingo do tempo comum, na liturgia da igreja, nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. É uma solenidade que foi instituída pelo Papa Pio XI
no ano de 1925, 11 de novembro de 1925. Instituiu esta solenidade reconhecendo o senhorio de Cristo, Cristo como Rei do Universo, ou seja, aquele a quem no pensamento divino está submetido todas as coisas. Cristo como Rei do Universo é Rei de todos, apesar de que muitos na realidade deste mundo não reconheçam a realeza de Jesus, mas como Deus que vem ao mundo para realizar a vontade do Pai, submisso à vontade do Pai, e realizar uma missão que está para todos os povos, então assume a condição de Rei de todos, Rei do Universo, sobre todos os povos, raças, de todos os cantos e lugares do mundo. O reinado que Jesus implanta no mundo, que exerce no mundo quanto Rei, é um reinado diferente dos reinos da terra. Porque se olharmos para a realidade dos reis de Israel, todos eles foram infiéis a Deus. Todos eles se pautaram pelas brigas, pela força, através das armas e da guerra. Mas Jesus é um rei diferente. Como acontece o reinado de Jesus? Jesus, como Rei do Universo, assume a condição de um bom pastor. Um pastor que se preocupa com o seu povo, não de explorar o seu povo, as suas ovelhas, mas de bem as conduzir, de delas cuidar bem. E nós vemos isso bem expresso na leitura do profeta Ezequiel, que escutamos, onde, num tempo muito distante ainda da vinda de Jesus, o profeta que fala em nome de Deus, olhando para a realidade de sofrimento do povo do Senhor, até mesmo para a realidade do povo desterrado, sofrido, que tinha perdido sua cidade, o templo, por conta da destruição e da invasão dos romanos. Então, Deus, através do profeta, fala da esperança e de um tempo de libertação para este povo. E por isso, diz que Ele mesmo, como Deus, vai vir de encontro ao seu povo, às suas ovelhas, para bem as apacentar, para fazê-las repousar. Então, vai procurar a ovelha perdida, para bem reconduzir, enfaixar a da perna quebrada, e aí lembramos as ovelhas doentes, lembramos as ovelhas distanciadas, as ovelhas doentes. No outro evangelho, quando Jesus é acusado de estar interagindo com os pecadores, é acusado de ser um malfeitor. Ora, se este homem fosse um verdadeiro profeta de Deus, saberia quem são as pessoas com quem ele está. E talvez se lembrassem de um ditado muito conhecido, né? Me diz com quem tu andas, com quem tu estás, que dizemos quem tu eres. Mas a proximidade de Jesus com as ovelhas doentes era intencional. Não era para se tornar uma com elas, mas era para fazê-las conhecer a verdade do amor, do reino, para se libertarem dos seus pecados, do seu mal. Porque quando se fala de ovelhas doentes, não se fala somente da doença física, mas especialmente da doença espiritual, que é a que pode fazer com que a pessoa, a ovelha, possa perder o reino dos céus,
se não trata desta doença, se não procura se libertar e ser curado desta doença, né? Então, o Rei do Universo é esse que assume as características de um pai, as características de alguém que se pauta pelo amor, pela caridade, pela justiça, pela solidariedade, pela compaixão, por todos, né? Então, vai interagir também com os pecadores, porque são os que necessitam de conversão. Vai interagir com os que estão doentes fisicamente, precisam ser curados e libertos do mal. E vemos isso nos Evangelhos, né? Como o Senhor se preocupa com isso. É interessante o momento em que leva um doente para ser curado pelo Senhor de um mal físico, mas ele primeiro perdoa os pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, isso causa uma certa decepção naqueles que ali levaram aquele homem moribundo, porque esperavam a cura física, né? E por isso, Jesus é criticado. Na sua condição de Filho de Deus, de Rei do Universo, que realiza uma missão em nome do Pai, pode perdoar também os pecados, libertar de todos os males. Mas é questionado, né? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, quem agiu dessa forma a questionar o senhorio de Jesus é porque não o reconhece como o seu rei, não conhece o senhorio que ele realiza na vida do seu povo, né, que ele exerce na vida do seu povo. Mas aqueles que a partir da fé iam ao seu encontro para serem libertos, reconheciam, e a motivação era a fé, como no caso deste homem. Jesus vai perdoar os pecados daquele homem e depois realiza a cura. Por quê? Deus, como este bom pastor, como este rei bom, é aquele que se preocupa com o bem de suas ovelhas na totalidade da pessoa, não só numa dimensão da pessoa. Porque de que adiantava curar uma pessoa de um mal físico, mas continuar doente espiritualmente, doente da alma, né? Por isso o Senhor perdoa primeiro os pecados. Então, aí, para manifestar o perdão como este rei bom na vida de quem estava doente. Isso vai acontecer também com aqueles que estão doentes espiritualmente por causa do pecado. E são tantos, né? São tantos. Então vemos que as características do reino do qual Cristo assume a condição de rei é diferente dos reinados da terra. E nunca foi sua intenção assumir uma posição de rei como os reis do seu tempo. E por isso que nós vamos ver no Evangelho, cada vez que queriam torná-lo rei, ele fugia do seu povo. Ele fugia. E nós vamos ver ele indiretamente afirmar a sua condição de rei diante de Pilatos, quando o questiona no julgamento. Tu és rei? Diz, tu o dizes, eu sou rei. Estás dizendo isso por ti mesmo ou porque outros te disseram isto de mim? Né? Então, com outras palavras, Jesus assume a condição de rei, mas não diretamente, porque não tinha a intenção de se autoafirmar, mas o seu senhorio, o seu reinado deveria ser reconhecido a partir daqueles que tinham a capacidade, a inteligência para assimilar o seu jeito de ser e de agir, onde manifestava este amor, onde manifestava essa compaixão, como vemos na primeira leitura. Quem faz parte do reinado de Jesus? Se ele exerce o seu senhorio
para com todos os povos de todas as raças, então todos são chamados a participar do seu reino, a tomar lugar no seu reino. Porém, para este reino entram aqueles que tiverem como motivação a fé, o chamado de Deus, a capacidade de querer também fazer o bem, se comportar como uma pessoa boa, solidária e caritativa, né? São as características. Mas existem muitos que não estão preocupados com essa realidade. Então vemos no Evangelho que escutamos o desfecho no dia final, no encontro com este rei que vem na sua segunda vinda para realizar o julgamento daqueles que assumiram a condição de pessoas boas, de ovelhas boas, como nos fala o Evangelho, e também daqueles que pela indiferença assumiram a condição de cabritos, ou seja, de pessoas más, de pessoas insensíveis às necessidades dos irmãos, insensíveis a Deus, insensíveis à fé. Então, enquanto aqueles que assumiram a condição de ovelhas, de pessoas boas, recebem como herança a alegria do reino eterno e definitivo, os que assumiram a condição de cabritos, que viveram no mundo despreocupado da vivência, da assimilação e da promoção das características do reino de Deus, né? Daquilo que faz acontecer o reino de Deus no mundo, então foram indiferentes, não pautaram-se pela fé, não se preocuparam a entrar no reino. Então, como entrar no reino de Deus, se não se pautou por aquilo que é necessário para que nele possa adentrar? O desejo de Deus é que todos os povos possam reconhecer a realeza de Jesus. E reconhecer significa aceitar, assumir, seguir, deixar-se ser governado pelo Senhor, justamente para que possam, nesse desfecho final da caminhada terrena, todos plenamente fazerem parte deste reinado de Deus. Mas Deus, apesar de ser Deus e ter feito o ser humano parecido consigo, criado à sua imagem e semelhança, os dotou de liberdade, para que possa fazer suas opções. E aí, somos inteligentes para fazer as opções, mas pode faltar a fé, pode faltar a consciência deste senhorio de Jesus, do chamado que Deus faz a cada um para o seu seguimento. E aí é onde entra a missão, é onde entra a evangelização, é onde entra o compromisso dos que assumem a condição de filhos de Deus e de pertencentes ao seu reino. A missão da igreja de ser evangelizadora, de ser missionária. Estarmos aqui a rezar na casa do Senhor e refletirmos esse evangelho que nos exorta, é uma forma de estarmos fazendo isso, para nós solidificar a fé neste Rei Jesus, naqueles que já o buscam, mas também de sensibilizar aqueles que estão distantes. Se não fazem parte das nossas assembleias, se não nos acompanham, então como eles poderão se sensibilizar? Como poderão também tomar lugar no reino de Deus? É justamente a partir do testemunho daqueles que estão despertando para essa realidade. Aonde estiverem, são chamados a serem parecidos com Cristo, assumindo estas características que aparecem na primeira leitura, de pessoas boas, caritativas, hospitaleiras e solidárias, para com as pessoas, também para com as pessoas indiferentes,
com as pessoas vazias de fé, vazias de Deus, diante de quem não devemos nos colocar como juiz, como acusadores, mas como aqueles que, sensibilizados pelo amor, pelo sentimento do coração do Rei, Jesus procura testemunhar e ser alguém que, mesmo diante da ofensa que pode sofrer, manifestar o amor, manifestar as características do Rei Jesus, né? Que aparece sobretudo na primeira leitura. Então, que possamos rezar, pedindo ao Senhor que cada vez mais nos comule com os seus sentimentos, cada vez mais nos comule com a sua sabedoria, para que na caminhada deste mundo saibamos tanto sermos ovelhas boas, como também reconhecer o senhorio de Jesus, reconhecer a realeza de Jesus, que deve governar a nossa vida, deve governar os nossos projetos, deve governar a nossa caminhada terrena, em todos os sentidos. E rezarmos, pedindo ao Senhor por todos aqueles que vivem distanciados da fé e desta realidade. Justamente pedindo ao Senhor também a graça do encontro, a graça da conversão, também a capacidade de tomar lugar no reino de Deus. E a recompensa é justamente a eternidade feliz. Os que não têm fé não acreditam numa vida futura, nesta vida plena que nos fala a palavra de Deus e o próprio testemunho e exemplo de Jesus. Mas quem tem fé e quem busca o Senhor e assume Jesus como o seu Rei, alimenta a esperança nesta vida, porque Ele mesmo é testemunha disso, né? Se tornou Rei, porque no mundo se fez como Deus, como Rei, se fez humano, para se sensibilizar e para assumir a capacidade da bondade. E para isso precisou sofrer, ser humilhado, perseguido e morto numa cruz. Aos olhos humanos, aparentemente um fracassado, mas aos olhos da fé e da teologia, um vitorioso, porque, passando por tudo isso, vence a morte pelo mistério da ressurreição e ressuscitou, como primícias dos que morreram, para que todos os que fizerem a sua vontade, reconhecerem o seu senhorio na caminhada da vida, possam também descansar de todo o sofrimento, tornarem-se com ele vitoriosos, justamente no desfecho dessa realidade final, do encontro com o Senhor, quando vier realizar esta separação entre os bons e os maus. Então, que a sabedoria divina nos acompanhe, nos assista e nos faça caminhar neste mundo, de fato pautados pelos conselhos evangélicos, pela palavra de Jesus, que nos torna verdadeiros reconhecedores, verdadeiros membros deste reino de Deus no mundo, sobre quem Jesus de fato exerce o seu senhorio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Celebrando esta solenidade de Cristo Rei, apresentemos ao Senhor as nossas preces e digamos todos: venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor.
Aumentai em vossa igreja, Senhor, mais pessoas dispostas a anunciar a vinda do vosso reino, de vida plena, de justiça e de bondade. Nós os pedimos, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Renovai a chama batismal de todos os leigos e leigas, para que sejam verdadeiros protagonistas na evangelização. Nós os pedimos, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Que esta celebração litúrgica fortifique nosso engajamento no serviço a Cristo, nos irmãos e irmãs necessitadas. Nós os pedimos, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor, que possamos realizá-lo na plena comunhão convosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação,
consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Oração Eucarística primeira, conforme está aí na liturgia diária no dia de hoje. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Gilberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo
e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, e levou os olhos a vós, ó Pai. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas falecidos, especialmente os que citamos seus nomes no início da missa, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
firmes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas verdejantes
o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente, no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos só um instantezinho sentados, né? Paróquia São Francisco das Chagas, Diocese de Crato. Proclamas, em obediência ao Código 1067 e à legislação complementar da CNBB, referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, faz-se proclamar que, com favor a Deus, querem se casar os nubentes Diogo Lima Crispim e Raniele Maria Rogério do Nascimento. Diogo Lima Crispim, com 33 anos de idade, nascido no dia 17 de março de 1987, em Baixio, filho de Oswaldo Crispim Dias e de Maria Wanda Lima Crispim. Batizado na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Palmirim, nesta diocese, aos 4 de outubro de 1987, residente domiciliado nesta cidade. Raniele Maria Rogério do Nascimento, com 22 anos de idade, nascida no dia 22 de julho de 1998, em Baixio, filha de Raimundo Severino do Nascimento e de Maria Betânia Rogério Nascimento, batizada na paróquia São Gonçalo do Amarante, em Umari, nesta diocese, aos 28 de março de 1999, residente domiciliada nesta cidade. A cerimônia se dará no dia 12 de dezembro deste ano, prevista para as 17 horas, nesta paróquia de São Francisco. Quem souber ou vier a saber de algum impedimento ou proibição canônica, está conforme o Código 1069, a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Padre Reginaldo Pedro da Silva, pároco. Então, hoje celebramos o último domingo do tempo comum, este tempo litúrgico da igreja, que é o mais longo, mas o tempo comum se estende até o próximo sábado. E no próximo domingo, iniciamos um novo ano litúrgico, que é com o primeiro domingo do Advento. As leituras da liturgia esses dias vem sempre nos conduzindo para esta etapa final, né? E sempre nos convidando a fazer uma revisão de vida, olhando para a experiência vivenciada durante esta etapa que se finda. Podemos até pensar também de todo o ano, a realidade vivenciada, que não tem sido muito fácil, né? E pedirmos ao Senhor que neste tempo novo que se aproxima, possa fazer com que brote tempos melhores na nossa caminhada de vida de fé. Agradecemos a presença de todos, agradecemos
a participação e o serviço de toda a equipe celebrativa. Também agradecemos a todos os internautas que rezaram conosco, nos acompanhando pelo Facebook da paróquia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus igualmente.